Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo rápido, ligeiro, mas que seja edificante para vocês, como foi para mim estudar essa nossa nova personagem. Antes de falar dela, eu vou falar como nós vamos chegar a ela. Na realidade, quem chegou a ela foi Paulo, tá? Depois da conversão dele em Atos dos Apóstolos, de Saulo para Paulo. Ele saiu pregando o evangelho, todo mundo sabe disso. Entre os caminhos em que ele estava, eles tinham no coração ir para um lugar. Só que não era vontade de Deus. Então, você pode ver lá em Atos 16, 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Bom, então quer dizer, guia do Espírito Santo. O primeiro ponto que a gente vai falar dessa personagem também, e já aproveitando isso, porque se Deus colocou isso, é para a gente estar aprendendo com Paulo também, é a guia do Espírito Santo na nossa vida. Aonde o Senhor determinar que você vá, vá sem medo ou dúvida. Porque dúvida não vem de Deus. Então, determinou, vou para tal lugar? Vai, porque se é Deus falando no teu coração, não tenha medo, que é ali que você vai ser abençoado. Bom, mas vamos lá. Aí Paulo, nessas histórias de missionário, né? Ele então, o Espírito Santo de Deus encaminhou ele para a Europa. E chegando lá, no caso, nós vamos do 16, vamos voltar para o 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. O que é uma colônia? É que alguns locais tinham colônias romanas instaladas dentro da cidade. Então, por isso que ele fala é uma colônia, tá? Dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Na cidade de Filipos existiam arcos anunciando a entrada da cidade, como a gente vê Seja Bem-vindo e tarará, as placas de hoje, né? Lá eram arcos. E no arco da entrada da cidade de Filipos, se a gente for estudar mais a fundo, o que acontece? Tinha uma placa que era proibido, terminantemente proibido, pregar qualquer religião que não fosse a daquela localidade. Entendeu? Então, por isso que eles estavam no rio, que o rio era um local fora da cidade. Então, ali eles se encontravam para falar da palavra de Deus. E também outros estudos mostram que não haviam sinagogas no local, mesmo porque, se eu não me engano, seriam necessários 10 judeus para que constituíssem uma sinagoga e ali não tinha, tá? Então vamos lá, só para vocês se situarem onde Paulo estava. E aí ele falou às mulheres, nós mulheres, sempre mulheres. Bom, continuando. Verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, nossa personagem de hoje, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, em que servia a Deus. Então Lídia servia a Deus. Mas ela servia a Deus, ela amava a Deus, em outras traduções fala, porque provavelmente ela era judia. Mas aí ela ouviu sobre Deus na versão de Paulo e de Jesus, no caso, que ela não conhecia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, e isso ela falando para Paulo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Eu creio que eles ficaram, nossa, né? Então vamos, fazer o quê? Ela deu um ultimato, né? Então, sobre a Lídia, é só isso que fala sobre ela. Mas quem foi Lídia? Né? Por que ela foi importante? Porque Deus, se Deus se encaminhou, se Deus guiou, se o Espírito Santo de Deus guiou eles até ali, por quê? Tudo tem um propósito. Nada acontece ao acaso, tudo acontece com a permissão de Deus. Cabe a nós darmos ouvido à vontade de Deus. Então Paulo ouviu a Deus e caiu ali, pregou para as mulheres, e dentre todas as mulheres estava a Lídia. A Lídia não era dali, ela era de Tiatira.
que é uma região da Ásia Menor. Aliás, estudando mais a fundo, não se sabe ao certo se o nome dela é Lídia. Provavelmente não era. Por quê? Porque a Lídia, ela era de uma... na realidade, a região chamava-se região de Lídia, que era na Ásia Menor. Então, era a mesma coisa de a mulher samaritana, região de Catanduva, região de... Entendeu? Então, provavelmente o nome dela não era Lídia. Mas, aqui fala-se Lídia. Então, no caso seria a mulher de Lídia. Mas vamos dar continuidade, porque não é esse o foco. É só para abrir para saber quem era. O que acontece? O que a palavra de Deus fala? Que ela era uma mulher que mexia com púrpura, uma comerciante de púrpura. O que acontece? Ela era de Tiatira. Tiatira, o grande comércio lá eram tecidos com púrpuras. E a púrpura, naquele caso, ela era só para nobreza, só para mostrar que a pessoa tinha muita posse. Então, daí você já acompanha a linha de pensamento. Se ela trabalhava com púrpura e alcançava a nobreza, qual foi o objetivo? Qual foi o objetivo de Deus lá na frente para que isso acontecesse? A Lídia provavelmente era uma mulher rica, porque estava Paulo, estava Silas, que ela chamou todo mundo para casa dela. E cabia. Outro detalhe, provavelmente, além de ser rica, ela era independente e ela não fala de filhos, de marido, provavelmente ela não era casada, ou era solteira ou era viúva, porque o que aconteceu? Você pode observar que na Bíblia, toda vez que é uma mulher casada, fala, a fulana mulher de fulano, tipo, Viviane mulher de Neto Cury. Então sempre fala do marido, porque a Bíblia honra a mulher através dos maridos. E nesse caso não foi mencionado nenhum marido, nem morto nem vivo. Então, ou ele era morto, ou realmente ela era solteira. Mas o que a gente vê nisso? Vendedora, comerciante, então devia falar muito, devia ter uma influência enorme ali onde ela estava, na cidade dela. De posses, independente, não, vamos dizer, fazia o que dava na telha. Mas qual é a diferença de fazer o que dava na telha? Ela amava a Deus. Então ela estava pronta, imediata, para servir a Deus em qualquer momento. Eu creio que se eles falassem para ela, ó, vai lá e faz isso, ela ia fazer. Então, quer dizer, através de Lídia, foi aberta a porta para que eles pregassem naquele local. E provavelmente a própria Lídia, como é o objetivo cristão nosso, deve ter atingido muita gente falando da palavra de Deus. Então, a gente tem que observar quais são as influências que a gente tem. Influências que eu digo as pessoas que estão ao nosso redor, eu já disse isso em outra gravação, não lembro qual foi, elas estão sendo influenciadas de que modo por nós? O que nós estamos passando para elas? Gente, não é fácil ser crente, não. Principalmente no local de trabalho. Eu estava até comentando com meu marido ontem. Falei, gente, as pessoas, elas preferem ouvir uma mentirinha do que uma verdade, porque a verdade dói. E é complicado isso. Então, muitas das vezes é melhor você se calar do que você contar uma mentirinha, porque mentira não vem de Deus. Seja ela pequena, grande, média, e ocultar é a mesma coisa que mentir, viu? Para quem fala, eu não menti, eu só ocultei. Não existe isso. Se você ocultou, você mentiu. É mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. Tá? Mentira é mentira, seja ela o grau que for. Quem é o pai da mentira? É o diabo! Viu? Ouvi aqui a tua resposta. A mãe da mentira é a Dilma. Exagerou agora, hein? Mas tudo bem, continuando, pode ser que seja mesmo, tá? Mas vamos lá. Mas mesmo falando da Dilma, gente, por pior que seja a realidade, nós temos que orar por ela. Porque ela não conhece a Cristo. Forçou. Mas é verdade. É verdade. Nós temos que ver as pessoas como alma, não como pessoas. Mas não ora-se, não vai na prisão e vai lá e tanto se converte lá dentro. Pode ser que seja o caso dela também, né? Se converter na prisão, mas vamos continuar. Falando da Lídia, falando das suas influências, rapidez em servir ao Senhor, ela não teve dúvida, gente. Não tenha dúvida nas coisas de Deus. As coisas de Deus são sem dúvida. Se Deus colocou aquilo no teu coração, escuta o que eu vou falar para vocês, eu já tive diversas experiências com isso.
Eu vou contar uma. Tem uma que bateu no meu coração agora, e como eu faço, antes de fazer esse vídeo, eu oro a Deus. Um dia eu vendi um imóvel, na época que tínhamos, né? E creio que Deus vai restituir tudo. Cadê o amém? Amém! É! Então vamos lá. O que aconteceu? A gente tinha um imóvel, eu vendi esse imóvel, e quando eu fui dizimar, Deus me colocou no coração para dizimar numa igrejinha que eu não conhecia. Eu só passava na frente. E ali fui. E fui num culto, pedi para conversar com o pastor, fui até a casa dele e levei o dízimo. Eu falei, olha, eu não sei porquê, mas Deus mandou eu trazer isso daqui aqui. Eu não tive dúvida, eu fazia parte de outra igreja. E dizimei. Quando eu entreguei, ele não abriu o envelope, ele só falou assim para mim que no culto anterior e depois outras pessoas confirmaram, Deus tinha dito que iria passar um vento dentro daquela igreja e queria prover o alicerce da igreja, que eles tinham comprado o terreno, mas não tinha como construir, como começar a construção, e o alicerce é o mais caro para quem sabe. E eu louvo a Deus por isso, porque eu creio que eu fui usada por Deus para construir esse alicerce, e hoje lá em Catanduva é uma grande bênção, a igreja. Então eu penso assim, depois eu fui dar o testemunho na minha igreja sobre isso, né? E falei abertamente, de microfone, tudo que havia acontecido e que foi uma grande bênção. A resposta disso, logo após que terminou o culto, o pastor me chamou e falou, escuta, como assim você vai dizimar em outra igreja? A sua igreja é aqui. Era aqui que você tinha que ter dizimado. Gente, ele é um homem de Deus. E eu respeitava, e o respeito não é mais o meu pastor hoje, tá, gente? Hoje nós estamos em outro estado, estamos em outra igreja, mas vamos lá. E aí eu olhei para eles, sabe qual foi a minha resposta? Pergunta para Deus. Foi a ele que eu obedeci. Faça a vontade de Deus, não faça a vontade de homens. Então, gente, homens, mulheres de Deus, ministros, pastores, anciões, seja o que for, são homens como nós. Então eles lutam para não errar, para não pecar, diariamente. Então você não tem que servir a homem, você tem que servir a Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus para saber se aquilo que está sendo pedido pelo pastor, ou se aquela atitude que está sendo feita é de Deus ou não é de Deus. Então, analise. Senhor, eu devo fazer isso ou não devo? Porque é a Deus que você deve explicação. É Deus que vai te cobrar se um dia você fizer alguma coisa que não era da vontade dele. Por que você fez isso? Você não ouviu ou não sentiu eu falando no teu coração? Vai ser a pergunta de Deus. Então analise a sua influência, analise a quem você está influenciando, seu marido, seu filho, seu namorado. Existem namoradas que ao invés do namorado levar ela para a igreja, porque ele é cristão e ela não. Olha o julgo desigual, hein? A palavra de Deus diz. Cuidado. Mas, quando eu comecei a namorar meu marido, ele não era cristão. Não, eu creio que todo mundo pode se converter a Cristo, pode ser salvo. Então, por isso que mais cuidado com o julgo desigual. Você pode estar namorando uma pessoa, mas você não precisa ir nos locais onde você sabe que não é do agrado de Deus. Então vamos lá. Aí o namorado começa a namorar a menina. Ele é crente, ela não. Qual vai ser a consequência disso? Não, ele é um homem de Deus, ele vai conseguir. Gente, a mulher influencia. É mais fácil ela tirar ele da igreja se ele não for um crente realmente estruturado, principalmente os adolescentes, do que ela ir para a igreja. Então toma cuidado com o que você está influenciando e o que você está deixando te influenciar. É da vontade de Deus isso que você está fazendo na sua vida hoje? Esse seu relacionamento, não casado, porque casado não tem mais jeito, casou, tá casado, vai ficar. Mas esse seu relacionamento, esse seu namorado, essa sua namorada, é da vontade de Deus? É isso que Deus quer para sua vida? Você sabe a resposta porque o Deus fala no nosso coração. Muitas vezes é contrária ao que o nosso coração sentimental quer. Então, no caso, Deus é a nossa razão. O sentimento, ele engana. Toma cuidado. Seja como Lídia, seja independente, seja determinada. Sirva a Deus com autoridade.
Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, você é a pastora do local que você está. Em qualquer local. Gente, espero que esse vídeo tenha engrandecido o coração de vocês, acrescentado mais coisas, assim como fez com o meu quando eu estudei a Lídia. Comerciante, gosta de falar, me identifiquei muito com ela. E vamos lutar. Vamos lutar porque eu ouvi até uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e sempre ouvi muitas pessoas falando que nós não temos crise. Gente, a crise existe, ela tá aí fora, mas nós temos Deus. E Deus nos provê todas as coisas. Combustível aumentou. E agora? Agora, de alguma forma, Deus vai prover que o nosso salário aumente. Ah, mas de que jeito? Não sei. Deus é um Deus de milagre. Creia que Deus pode mudar todas as circunstâncias na sua vida. Nós sofremos muito durante muitos anos, mas Deus mudou. E hoje nós estamos muito abençoados. Devagarzinho, mas estamos conseguindo. Então, sirva a Deus. Eu digo isso e sempre vou dizer. E ouvi isso de um pastor muito querido. O que ele disse? Deus abençoa você no local onde que ele quer que você esteja. No meu caso, era a cidade. E eu sabia que eu não tinha mais que ficar lá. Então, no seu caso, você está sendo bênção onde você está? Está sendo bênção na sua vida, o local que você está? Se a resposta foi não, não sei, ora a Deus. Porque a partir da hora que você falar, Senhor, estou aqui, faça comigo aquilo que tu queres. Eu fiz e ele me tirou 1.200 quilômetros de onde eu estava. Então, faça isso. Senhor, estou aqui. O que queres de mim? Entendeu? Assim como Jesus disse para o cego, né? O que queres que te faça? Você deve dizer para Jesus. Senhor, estou aqui. O que queres que te faça? Como te servir melhor? Deus abençoe grandemente. Compartilha, curte para a gente propagar a palavra de Deus. E semana que vem estamos aqui com o próximo vídeo. Eu queria ter gravado ontem, mas eu tive um probleminha no meu joelho, tanto é que eu estou de repouso por 3 dias, mas já estou curada com a graça de Deus. Então, semana que vem outro vídeo, tá? Não esquece de curtir, compartilhar e vamos crescer junto. Deus abençoe grandemente a sua vida. No nome de Jesus eu declaro que você terá uma semana abençoada ricamente. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, graça e paz. Deus seja louvado. Tchau.